Olá pessoal, hoje para começar a gente vai abordar um tipo de transtorno de personalidade, que é o transtorno de personalidade histriônico. O que é esse transtorno? A quem ele acomete com mais preponderância? Esse transtorno de personalidade é um transtorno que acomete mais as mulheres, tá? Uma relação de 2% da população são acometidas por esse transtorno. Quando a gente fala mais mulheres, a gente não exclui os homens desse tipo de transtorno. Ela é mais preponderante, mas não é exclusivo das mulheres. É um transtorno que gera muitas delimitações, gera sofrimento e afastamento dos seus parentes. Então isso é importante porque se eu não reconheço, eu tenho prejuízos sociais muito importantes. O que é essa personalidade, né? Que tipo de indivíduo é esse que sofre com esse tipo de personalidade? A personalidade histriônica é aquele indivíduo que ele sofre quando ele não está no centro das atenções. Então, se tem uma roda de amigos, ele vai ser aquela pessoa que vai chamar atenção, que vai fazer piada, que vai querer estar ali. Lógico, mais uma vez, não é porque eu faço piada, que eu sou simpático, sou gente boa, que eu tenho um tipo de personalidade, um transtorno. Porém, o transtorno de personalidade histriônica, ele vai buscar o centro das atenções. E quando ele não está, Romo? Quando ele não está nesse centro, ele sofre, ele sente, ele tem uma dificuldade para interagir, ele não fica feliz, ele fica instável, ele não consegue ter o mesmo prazer de ver um colega, um amigo, um parente sobressaindo a ele em algo que às vezes para ele vai ser algo muito grandioso. E na verdade é uma coisa simples, que as pessoas estão conversando e não tem a mensuração daquela grandiosidade que ele faz com aquele sentimento. Então são pessoas também que querem estar no centro das atenções, mas são pessoas que são instáveis. Ela oscila demais durante o seu dia. Confunde um pouco até com o transtorno borderline, que as pessoas acham, mas o histriônico, ela vai oscilar porque ele quer estar no centro. Então, quando ele não está, ele sente mais raiva, ele prefere ficar isolado, ele prefere não estar presente, porque para ele não faz sentido. Então, assim, ele ama aquelas pessoas, ele quer estar com elas, mas porque ele quer ser visto, ele quer estar sendo o responsável por promover prazer para os outros. Uma outra característica importante do transtorno de personalidade histriônica é que as pessoas que possuem nas suas relações com outras pessoas, elas vão buscar algum tipo de vantagem. E essa vantagem é no intuito de quê? Se for necessário, ter uma sedução, fazer um chamamento mais atrativo, uma roupa mais decotada, para que a pessoa tenha um ganho, ela consiga alcançar o objetivo. Ela vai ter, de certa forma, uma manipulação para que ela tenha o objetivo e o que ela quer esteja sempre prevalente. Uma outra coisa também é que dentro das oscilações do transtorno de personalidade histriônica, a pessoa tem oscilações muito rápidas e ao mesmo tempo os detalhes na hora de contar são coisas muito superficiais, que demonstram que, na verdade, ela não queria nem aquela história, aquela situação. Aquilo ali foi apenas um pequeno detalhe. O que ela quer é o quê? Que novamente seja direcionado para ela. Uma outra característica muito importante é a teatralidade, que, conforme eu falei antes, vai ser utilizada com a autodramatização para quê? Para que novamente ela tenha o centro das atenções. Então a vitimização que a pessoa utiliza é sempre focada em si. A questão da sugestionabilidade no indivíduo com transtorno de personalidade histriônico, ela é aumentada. Por quê? Porque ela sofre muitas influências do seu redor. Então, assim, situações, vontades, desejos, ele está sempre com aquela vontade, mas de acordo com a situação. Ele vai conforme a onda, conforme a maré está propensa para aquela situação. Então, ele também vai caminhando nesse sentido. Uma outra situação também bem importante, característica de quem tem o transtorno de personalidade histriônica, é a questão das relações pessoais. Às vezes, as pessoas com esse transtorno, elas sofrem muito porque perdeu um amigo, porque o amigo não fala mais, blá, blá, blá. Em situações, aquele sofrimento, você vê que a pessoa está angustiada. Quando você conversa com aquela outra pessoa para saber a história, para saber o que está ocorrendo, quando você vai ver, ela nem é tão amiga da pessoa que tem um transtorno de personalidade, ela não tem nem noção que está gerando um sofrimento e até estranha essa situação.
Então, essa característica de sofrer demais por relações pessoais que são criadas, que estão na nossa imaginação, elas são muito presentes em quem tem um transtorno de personalidade histriônica. É como se eu fosse muito amigo do presidente e ao mesmo tempo o presidente não sabe nem quem eu sou. Então essas pessoas com esse transtorno, elas sofrem demais. Se a gente for pensar em outras doenças psiquiátricas, a gente pode trabalhar, abordar um transtorno bipolar, numa fase mais de mania, que a pessoa também tem essa ideação de grandeza, que está no centro, que pode, que acontece. Por isso que eu falei, o transtorno de personalidade, ele se mistura com várias doenças. Não é porque eu tenho transtorno de personalidade histriônica que eu não posso ter outro transtorno de personalidade. Será que esse transtorno foi bem diagnosticado? Essas questões têm que ser bem trabalhadas, não são fáceis de identificar. Os profissionais têm até uma dificuldade para fechar um diagnóstico. Por quê? Porque como são emoções muito voláteis, muito instáveis, oscilam com o dia a dia, oscilam com a situação, oscilam com o momento que a gente vive, fica difícil às vezes da gente pegar aquele pequeno detalhe e não, matei e fechei esse diagnóstico, é isso. Às vezes a gente vai demorar muito tempo, a gente tem que conhecer, até porque existe a questão da manipulação. A pessoa já tem essa característica, então ela em muitos momentos não falará para o psiquiatra, para o psicólogo, todas as questões pertinentes, apenas o que ela acha. Então o diagnóstico não vai depender apenas dela, vai depender às vezes de uma consulta com o pai, com o irmão, com o marido, com o esposo, com quem quer que seja. Então é importante que dentro do transtorno de personalidade, a personalidade seja vista, seja avaliada por um profissional correto e que com o diagnóstico a gente possa traçar metas e trabalhar isso dentro de cada um que está passando por essa dificuldade ou tem um traço que lhe incomode ou gera sofrimento. Espero que esse início dessa série de vídeos sobre as personalidades ajude a vocês entenderem um pouquinho, façam com que vocês tenham um pouco mais de noção, não de diagnosticar, mas sim de que existe um problema, existe a necessidade de tratamento, ou medicamentoso ou psicológico. Por quê? Porque gera um sofrimento. Esse vídeo, a ideia não é caracterizar e a gente utilizar para fechar diagnóstico, sendo leigo nem nada. É para que vocês busquem ajuda. Espero que o vídeo tenha sido produtivo e se você gostou, curte o nosso canal. A gente tem vídeos novos todas as quintas-feiras.